Diz assim a palavra de Deus: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho querido, estamos diante da Tua palavra, Deus, da Tua gloriosa verdade, Pai. Senhor, que a Tua palavra continue constrangendo o nosso coração nessa noite, Pai. Que a Tua verdade continue ardendo, ó Deus, no nosso coração, no nosso ser, ó Pai, nos nossos ossos, ó Deus, por temor santo pela Tua palavra, pela Tua verdade, ó Deus. Nos guie, ó Pai, nos oriente, que o Teu Santo Espírito nos ilumine nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. A volta de Jesus é real. A volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus é a nossa esperança. A volta de Jesus é o que nos faz acordar todas as manhãs, crendo e não nos desesperando com um mundo marcado pelo pecado, marcado pela dor, marcado pela incerteza, marcado pelo sofrimento. A volta de Jesus é o que nos sustenta, é a nossa esperança que mantém o nosso coração em chamas, ardendo nesse mundo marcado pela morte, marcado por tudo aquilo que tenta nos desanimar, que tenta nos fazer desistir. E esse tema é tão caro, esse tema é tão especial, e esse tema deve gerar em nós um temor santo, deve nos constranger, deve gerar um ardor no nosso coração, porque a volta de Cristo Jesus está mais próxima do que jamais visto. Jesus está com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Ele olha para o templo e ele então diz: não ficará pedra sobre pedra. Jesus está com seus discípulos e ele começa então a anunciar, a tratar da iminência do seu sacrifício na cruz, mas não apenas isso. Ele está lançando uma promessa, ele está lançando uma revelação para aqueles homens, os quais na sua simplicidade, nas suas limitações,
perguntam a Jesus: quando essas coisas irão se suceder? Porque Cristo aponta para aquele templo e diz: não ficará pedra sobre pedra. E a partir disso ele começa a falar de situações, ele começa a falar de promessas, ele começa a profetizar episódios, eventos, acontecimentos na vida daquelas pessoas. E nós vamos perceber que nesse capítulo de Mateus, capítulo 24, Jesus, ele então inicia esse sermão profético e desperta essa curiosidade sobre os discípulos. Mas, irmãos, é importante nós considerarmos aqui que ao tratar daquele tema, Jesus, ele está falando de duas perspectivas. E é importante nós termos isso em mente. Quando Jesus está anunciando as coisas que aconteceriam naqueles dias, Jesus está tratando primeiramente do cerco que seria formado em Jerusalém, da invasão romana, da destruição do templo. E então Jesus está explicando para os seus discípulos o quão desesperador seriam aqueles dias, o quão avassalador seria aquele ataque, o quão iminente era aquela invasão. Mas numa perspectiva escatológica, e hoje nós podemos compreender isso, Jesus está falando também a respeito da sua volta, daquilo que nós conhecemos por parousia. Eu gosto de imaginar que é como se nós estivéssemos visualizando uma brincadeira que eu fazia quando era criança, e possivelmente você faz isso com seus filhos, ou você se recorda na infância. Quando você tem uma penumbra na parede e você começa a usar a sua mão como um fantoche, e aí você gesticula como se fosse um coelho, como se fosse um animal, mas a projeção que aparece ali é muito maior do que aquela representação. É isso que nós temos aqui neste capítulo. Jesus está apontando para algo maior. Cristo está usando como tipo, Cristo está usando como sombra aquilo que aconteceria em 70 para algo além, para algo que se aplica para a minha e para a sua vida, a parousia, a volta de Cristo Jesus. A pergunta-chave sobre essa volta, a pergunta-chave sobre essa vinda, sobre a parousia, diferentemente dos discípulos, a pergunta-chave que nós devemos fazer nessa noite não é quando, mas é como. Diante da palavra de Deus, que enche o nosso coração de um temor santo, que faz arder os nossos ossos, a pergunta que nós devemos fazer não é quando, mas como. E então Jesus, ele pacientemente nos explica. Ele nos aponta para uma verdade muito impactante e que é mistério para mim e para você, na nossa limitação humana. Cristo vai dizer a respeito daquele dia e hora: ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe quando. Isso deve gerar em nós uma humildade, isso deve gerar em nós um temor santo de olharmos para os eventos que Cristo está aqui anunciando, prometendo, e Ele mesmo está dizendo: nem mesmo o Filho sabe disso. E eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, Deus, na sua soberania, Ele permitiu que assim fosse para que o nosso coração não se enchesse de orgulho, para que o nosso coração não se enchesse de especulações vãs, especulações que não levam a nada, e para que o nosso coração também olhasse com tanto amor, com tanta gratidão, pelo fato de que Cristo Jesus, aquele que é 100% Deus e aquele que é 100% homem, Ele não tem essa informação, porque Ele está aqui cumprindo aquilo que Filipenses 2 já havia anunciado, e que anuncia na minha e na sua Bíblia. Ele se esvaziou de toda a sua majestade, Ele se tornou servo, Ele se tornou
submisso à vontade do Pai. Isso é maravilhoso. Mas não apenas isso. Cristo, ele compara essa vinda com os dias de Noé. Nós temos o registro bíblico do que aconteceu com Noé e com as pessoas do seu tempo. E Jesus diz: assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o que as pessoas faziam? Elas comiam, bebiam despretensiosamente, elas casavam, elas viviam a sua vida normalmente, a sua rotina muito bem estabelecida, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, e então veio o dilúvio e eles foram levados. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E nós podemos entender isso no mundo que nós vivemos, onde as pessoas experimentam da sua rotina, do seu cotidiano, de maneira despretensiosa, de maneira indiferente a Deus. Sabe por quê, queridos? O que Jesus está nos ensinando aqui é que a respeito daqueles dias, nós não teremos um grande relógio com uma contagem regressiva, nós não teremos um alarme no nosso celular, nós não teremos segundas chances, nós não teremos plano B, porque a volta do Senhor é iminente e ela é implacável, assim como foi nos dias de Noé. Não há aviso prévio, ela é uma volta implacável. E Jesus então explica como isso se dará. E ele usa como exemplo trabalhadores do campo. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. E aqui é importante nós entendermos o que o versículo 40 e 41 querem dizer a respeito disso. Quando Jesus afirma essas coisas, isso não deve servir de base para uma teologia de especulação, para filmes que buscam de alguma maneira tratar desse tema de maneira mística. Mas o que Jesus está aqui dizendo e afirmando é que as pessoas serão separadas, porque o joio será separado do trigo, e isso é implacável. Esse é o fim derradeiro. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Não é sobre uma cena cinematográfica. Jesus está falando sobre a separação que Ele fará. Porque o Evangelho de Mateus, capítulo 10, 34 diz: não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. O joio será cortado, lançado no fogo. E essa é a realidade sobre esse texto. É uma realidade que afeta a relação das pessoas no seu dia a dia. Porque as pessoas estão trabalhando e uma será condenada ao inferno e a outra estará salva nos braços do Pai. E a outra encontrará refúgio, assim como Noé e sua família encontraram refúgio na arca. Essa é a verdade por trás das palavras de Jesus. E então, para ilustrar isso, para reforçar isso aos seus discípulos e a nós, Jesus explica a partir de parábolas. Nós observamos isso no capítulo 24, mas também no capítulo 25. Jesus usa a parábola da figueira, Jesus usa a parábola das 10 virgens, Jesus usa a parábola dos talentos, enquanto ele trabalha esse tema com os seus discípulos. E é interessante que nessa noite eu quero conversar com você especificamente sobre a parábola que nós lemos, que é a do versículo 45 a 51, a parábola do servo fiel e do servo mau. Porque de maneira muito direta, de maneira muito impactante, Jesus ele vai diferenciar um servo do outro.
E ele vai apontar para dois tipos de servos que, na ausência do seu senhor, ou na iminência da sua volta, do seu retorno, eles têm posturas diferentes, eles têm atitudes diferentes. O servo fiel é aquele que obedece. O servo fiel é aquele que assume a sua responsabilidade. O servo fiel é aquele que está preocupado em agradar o seu senhor. O servo fiel é alguém que se responsabiliza pelos outros. É alguém que abriu mão de viver para si próprio. É aquele que honra o seu senhor, cuidando do seu próximo. É isso que está sendo trabalhado nessa parábola. E o que a Bíblia vai dizer, o que Cristo Jesus, a própria palavra vai dizer, é que o seu Senhor então confiará a Ele todos os seus bens. Olha que promessa linda, que promessa maravilhosa. Mas sabe o que não é lindo e nem maravilhoso, meus irmãos? É o destino do servo mau. E esse destino é terrível, porque o servo mau, assim como Jesus explica na sua parábola, é aquele que se rebela contra o seu Senhor. É aquele que pensa que o seu Senhor está demorando muito para voltar. E ele então começa a ser consumido pela sua própria vontade, pelos seus desejos, consumido por essa rebeldia no seu coração. Ele vive para si mesmo, ele atende os desejos do seu coração, mas sabe qual será o destino dele? Porque aquele Senhor certamente voltará. Dor, ranger de dentes, sofrimento. E é isso que Cristo está dizendo aqui. O destino daquele servo mau, desobediente, é a condenação. Ele é indiferente ao seu próximo. Ele é consumido pelos seus próprios desejos. E todas essas parábolas, a parábola que nós lemos, elas apontam para uma verdade escandalosa, para uma verdade tremenda. Cristo Jesus tem poder para julgar a todos, vivos e mortos. Cristo Jesus voltará em glória e majestade para julgar os servos que são do seu Pai, os eleitos do Senhor, e aqueles que viveram para si mesmo, e aqueles que nunca nasceram de novo. E essa é uma verdade impactante, escandalosa, principalmente no mundo e no tempo que nós vivemos. Jesus é aquele que tem poder para julgar aqueles que irão desfrutar da eternidade, do galardão, da presença eterna de Deus Pai e do seu amor plenamente, mas também aqueles que perecerão e que serão condenados ao fogo do inferno. Porque Ele é Cristo e Ele tem autoridade sobre vivos e mortos. Segundo o Evangelho de Mateus, segundo a ordem cronológica dos fatos, depois que Jesus disse essas palavras, depois que Jesus compartilhou isso com seus discípulos, toda a trama da traição, da condenação e da morte foi iniciada para que Jesus fosse entregue às autoridades e morto no madeiro. Porque, queridos irmãos, essa palavra incomoda. Porque, queridos irmãos, essa é a verdade que o mundo precisa ouvir. E eu quero convidar você nessa noite a meditar a respeito de algumas aplicações para mim e para a sua vida, diante de uma passagem tão grandiosa como essa, tão impactante como essa. E a primeira aplicação é vigie. Nós devemos vigiar. E entenda que vigiar é diferente de especular. Jesus em nenhum momento diz especulem. Pega uma calculadora e fique fazendo contas de quando eu vou voltar. Ou então, como a gente assiste nas séries policiais, né, aquele quadro que fica na parede para resolver um crime. Jesus nunca nos ensinou isso, queridos, a respeito da sua volta. Mas Ele nos ensinou a vigiar. Vigiar é diferente de especular.
Nós não somos movidos por teorias da conspiração, mas nós somos movidos pela verdade que é revelada na palavra de Deus. Nós não vivemos com medo, mas nós vivemos com santo temor, porque nós temos certeza da vinda do Senhor. Isso deve arder nos nossos ossos. Mas nós não somos levados por ventos de doutrina, nós não somos arrastados de lá para cá, de cá para lá. Nós cremos naquilo que o Senhor Jesus nos revelou. A verdade é que eu e você devemos estar sensíveis aos sinais. É isso. Eu e você devemos estar sensíveis aos sinais. Nós devemos vigiar. Assim como o teólogo suíço Karl Barth disse, nós devemos ter a Bíblia numa mão, crendo na palavra de Deus, mas o jornal na outra, porque nós não estamos alheios àquilo que acontece à nossa volta. Nós estamos vigiando. Martinho Lutero tem uma frase que eu gosto muito, ele diz: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, tivesse ressuscitado hoje pela manhã e fosse retornar nessa madrugada. A volta de Jesus é iminente, a volta de Jesus é surpreendente, a volta de Jesus será gloriosa. A segunda aplicação é: prepare-se, esteja preparado. O que Jesus está apontando aqui é: não vivam de maneira indiferente, não vivam de maneira descompromissada. E aqui eu creio que essa palavra fala a todos nós, fala ao nosso coração, mas eu digo isso em especial aos jovens, aos adolescentes, porque nós vivemos num tempo onde não há uma expectativa, não há um temor, não há uma busca pela volta de Cristo Jesus. E as novas gerações muitas vezes estão crescendo alheias a isso. E isso passa por N fatores. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. A volta de Cristo Jesus não é uma fábula, não é história em quadrinho, não é coisa de filme, ela é real. E eu e você precisamos estar preparados para isso. E eu e você precisamos ter uma vida compromissada com o Senhor. Porque Jesus é aquele que cumpriu todas as suas promessas. Foi anunciado que Cristo viria e Ele veio. Jesus anunciou que morreria e Ele morreu por nós naquela cruz. Jesus disse que ressuscitaria e Ele ressuscitou e triunfou sobre a morte. E Ele prometeu que voltará em breve e Ele voltará, e eu creio nisso. Glórias a Deus. Mas essa verdade, ela deve arder no meu coração, nos ossos, em mim, em você, e nos levar à terceira aplicação, que é servir com fidelidade ao Senhor. Queridos, Deus não nos resgatou, não nos alcançou, não nos livrou da morte eterna para que a gente vivesse para nós mesmos, para que a gente vivesse da maneira que a gente bem entende. E Cristo nos ensina isso a partir dessa parábola. Nós devemos ser como servo fiel e não como servo mau. Nós devemos ser como aquele servo que agradou o seu Senhor, e não como servo desobediente. Quem verdadeiramente nasceu de novo, não vive mais para si próprio, não vive mais para sua própria vontade, não vive mais para suas próprias intenções, mas vive amando a Deus e amando ao seu próximo. Esses são os frutos do verdadeiro arrependimento. Não há outro caminho, não há plano B, não há. Essa é a realidade. E aqui é importante fazer um parêntese, porque nós vivemos também numa era onde as pessoas dizem: eu amo o meu Senhor, eu anseio pela volta de Cristo, o meu coração arde por essa verdade. O que eu não gosto é do clube de Jesus. O que eu não me dou bem é com a igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo outro. Mas ouça, é impossível nós amarmos o noivo
e desprezarmos a noiva. É impossível nós dizermos que amamos a Cristo e odiarmos o nosso irmão. É isso que a palavra de Deus nos diz. Jesus foi esmagado na cruz pela sua igreja. Jesus sangrou no madeiro e foi humilhado, e naquela cruz, naquela morte terrível, ele recebeu toda a ira de Deus Pai por amor à sua noiva. Então não existe possibilidade de conciliar esse amor ao noivo e o desprezo à noiva. Nós somos chamados para servir e amar os nossos irmãos. Nós somos chamados para ser igreja e aguardar ardentemente, aguardar com o nosso coração cheio de esperança o noivo, que é Cristo Jesus. Essa é a verdade para mim e para a sua vida. E concluindo essa mensagem, num mundo que tenta especular a volta de Cristo, ridicularizar a volta de Cristo, muitas vezes a pergunta que surge é: então por que esse Jesus não voltou ainda? Muitas vezes a pergunta que surge nos nossos corações diante das dificuldades, das lutas, é: por que Jesus ainda não voltou? E a resposta é: por amor, por graça, por obediência a Deus Pai. Segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cristo ainda não voltou para que os eleitos despertem. E é o nosso papel como igreja anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova, anunciar a boa notícia, que é Cristo Jesus, para que aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo possam acordar e despertar do seu sono mortal. E aí Cristo Jesus voltará de forma gloriosa. Eu e você somos chamados para essa missão, irmão e irmã. Essa é a nossa missão: pregar a Cristo Jesus, aqueles que precisam ser despertos do seu pecado, da morte, do inferno, da condenação iminente. E você, que foi impactado pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, o chamado ao arrependimento é hoje. Não há plano B, não há depois eu vejo, não há outra data, é hoje. Arrependa-se e creia em Cristo Jesus. Este é o Evangelho. Amém.